Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês tenham passado um final de semana ótimo, ótimo. Olha, aqui em São Paulo as temperaturas caíram maravilhosamente, tá? Hoje, por exemplo, a máxima não vai ultrapassar os 20 graus, né? O que é uma promessa de dia não só produtivo, né? Mas também alegre, alegre, né? O frio realmente me deixa feliz, né? E não bastasse o frio, choveu bastante. E hoje vai chover ainda mais, né? Ou seja, é a antessala do paraíso, meus caros, né? Bom, e para ajudar, para ajudar, um amigo acabou de enviar num grupo aí do WhatsApp que nós temos, acabou de mandar um aviso do Serviço Meteorológico, dizendo que há possibilidade da chegada de uma massa de ar polar imensa, imensa, que pode afetar aí pelo menos metade do Brasil, tá? Bom, se isso for verdade, bom, aí já é um prêmio de loteria, não é mesmo? Bom, mas vamos aqui conversar sobre o nosso tema de hoje, né? Bom, esse final de semana eu fiquei pensando, né, em retomar aqui uma lista, né, de conselhos, né, de principais pontos em que um escritor, principalmente o escritor principiante, né, em que ele deveria concentrar a sua atenção, tá? Eu já escrevi no meu site alguns textos nesse sentido, né? E assim, a cada novo texto eu vou lá aperfeiçoando as minhas ideias. Mas agora eu quero retomar essa questão com vocês aqui, né? E quero retomar assim, ampliando ainda mais esses conceitos, tá? Então vamos começar. Hoje vou falar do primeiro conselho, tá? Quer dizer, o que eu considero importante, o que eu considero importante em primeiro lugar para um escritor. Tá? Quer dizer, é assim, pare de olhar para você mesmo. Tá? Pare de olhar só para você mesmo. Quer dizer, abandone essa ideia romântica de que escrever é necessariamente olhar para as suas dores, as suas angústias, o seu descontentamento, a sua miséria, as suas decepções. Tá? Vejam, eu sei que esse tipo de comportamento é muitas vezes inevitável, né? Inclusive porque o escritor quase sempre, né? Quer dizer, ele desperta para a escrita quando está lá na adolescência, né? E na adolescência, nós acreditamos que nós somos o centro do mundo, né? Quer dizer, ou não, quer dizer, na adolescência nós começamos a descobrir que nós não somos o centro do mundo, né? E daí vem então o nosso desespero, a nossa angústia, né? Quer dizer, e a gente acredita que, bom, que se a gente se agarrar lá ao nosso eu, bom, ele pode servir aí como uma boia salva-vidas, né? Quando, na verdade, é como se você estivesse se agarrando aí numa âncora que vai arrastar você para as zonas mais escuras e solitárias do seu eu. Tá? Então, o primeiro passo é esse, quer dizer, abandonar a ideia de que escrever é se desnudar na página em branco, né? De que escrever é ficar aí anunciando aos quatro ventos quem você é, como você pensa
e o quanto as suas ideias são importantes para toda a humanidade. Né? Quer dizer, fazendo assim, quer dizer, agindo dessa maneira, escrevendo dessa forma, você só vai repetir o que todos os escritores medíocres fazem. Tá? O caminho da literatura é outro, completamente diferente. O caminho da literatura é olhar para a realidade, é descobrir o mundo que está à sua volta, é perceber como essa vidinha das pessoas, né, que você acha aí tão pequenas, tão enfadonhas, sem graça, né, essas vidinhas destituídas de complexidade, né, quer dizer, é perceber como, na verdade, essas vidinhas escondem muitas vezes grandes tragédias, né? Ou pelo menos preocupações sérias, casos complexos, dramas aí emaranhados. Né? Vocês devem ter lido, né, com certeza, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é mesmo? Do nosso genial Machado de Assis. Né? Bom, se vocês leram, né, vocês viram como a vaidade, como o enaltecimento do eu é sempre um perigo, não é? Quer dizer, qual é a situação, né, que é ao mesmo tempo irônica e trágica, né, que o Brás Cubas vive? Né? Quer dizer, ele tem lá a ideia de criar um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Né? Bom, então ele está lá preso nessa ideia fixa, né? Preso à ideia de realizar essa grande invenção. E aí o que acontece? Ele descuida da própria saúde. Né? E quando ele percebe que precisa se cuidar, ele ainda vai e cuida de si mesmo, mas assim, sem método, sem cuidado, sem persistência. Né? E daí então se origina o mal que vai levá-lo para a eternidade. Né? Quer dizer, essa é a ironia. Quer dizer, ele adoece porque quer inventar um remédio que seria a solução para todos os problemas. Né? Bom, essa ironia, né, a típica ironia machadiana, né, quer dizer, já desperta a nossa atenção para o que se encontra no substrato da decisão do Brás Cubas. Né? Algo que, assim, não é nenhum segredo, ele próprio revela para nós já no início do romance. Quer dizer, o que motivou ele a inventar o emplasto foi o quê? Principalmente, ele diz, o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, boletos, esquinas, enfim, nas caixinhas de remédio, essas três palavras: emplasto Brás Cubas. Ou seja, ele é movido pela vaidade. Né? Ele diz, ele confessa. Né? O que ele fala lá no romance? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Né? Quer dizer, tudo então se resumia no amor da glória, né? no amor ao próprio eu. Então, vejam, fixar a nossa atenção exclusivamente no que o nosso eu diz, ou no que no que o nosso eu é, ou que você pensa que é o seu eu, né? Bom, isso nunca foi o melhor caminho, a melhor escolha. Né? Quer dizer, agora vejam, é claro, né? É evidente que você vai olhar para todos os elementos que compõem a vida, que compõem a realidade, você vai olhar para tudo isso com o seu olhar, com a sua perspectiva. Né? É claro que, num primeiro momento, você vai analisar a realidade a partir da sua perspectiva pessoal, do seu olhar. Né? E se é assim, é evidente que o seu eu vai estar presente em tudo. É claro. Isso é importante, inclusive, para criar a sua própria voz, o seu próprio estilo de escrita. É?
Mas quanto mais você olhar para fora, mais você vai compreender que o seu ponto de vista pode estar errado. Mas você vai compreender que a sua maneira de encarar as coisas é só uma maneira a mais de ver a vida. E essa compreensão vai produzir duas consequências importantes. Né? Você vai aprender gradativamente a ter empatia, né? Ou seja, você vai aprender a se identificar com os problemas dos outros, com as dificuldades dos outros. Né? E isso vai tornar você mais humano, vai tornar você mais sensível. Né? E essa maior percepção da complexidade da vida, o que vai acontecer? Ela vai oferecer para você uma infinidade de novos temas, de novas tramas, de novas experiências que podem alimentar a sua criatividade, o seu mundo interior. Né? Então, assim, bom, mas essa é a primeira consequência, né? Eu falei que são duas. Né? A segunda qual é? É que olhar para fora, conhecer a experiência alheia, vai servir para você redimensionar os seus dramas interiores. Ou seja, aquelas angústias, aquelas decepções, aquelas tristezas imensas que você sente e que você acha que são as dores mais pungentes em toda a face da terra, agora, quando comparadas com as dores, as dificuldades, a vida real de tantas e tantas pessoas que você vai observar, bom, agora tudo isso vai ganhar uma dimensão real. Né? Quer dizer, isso não é só o inevitável e necessário amadurecimento que todos nós precisamos experimentar, né? Mas é também uma forma da sua escrita, dos seus textos, não se transformarem só aí num mostruário da sua vaidade, ou seja, uma forma dos seus textos não serem só um exercício de mera presunção. Né? E você vai perceber que a literatura é muito mais do que o desejo de mostrar o seu eu para as outras pessoas, né? Ou acreditar que as suas incomparáveis qualidades, né? Ou os seus problemas aí insolucionáveis, né? Acreditar que tudo isso precisa ser reconhecido, né? Ou admirado pelos outros. Quer dizer, olhar para fora de você vai te libertar do que a gente chama de solipsismo, né? Quer dizer, essa mania moderna de só prestar atenção ao próprio eu e às suas sensações, como se a vida se resumisse nisso. Né? O Antônio de Alcântara Machado, aliás, né? Quer dizer, ele tem um artigo ótimo, né, de 1930, em que ele já percebia essa tendência que se tornou aí hegemônica na literatura contemporânea. Né? Ele fala nesse artigo, né, como os escritores não estão só preocupados, né, em mostrar o lado fraco dos personagens e insistir nessas fraquezas, né? Mas até mesmo nas autobiografias disfarçadas ou não, né, a gente vê lá os inquietos se flagelando, desnudando sequestros e complexos numa expiação pública para ser bem expiatória. Né? É o que ele fala. Né? E ele continua, as observações dele são muito boas. Né? Ele diz assim, daí a literatura de hoje tomar frequentemente a forma de confissão. Né? O autor, quando se narra, manda o herói se narrar. Bom, isso cria uma literatura de ficção em que não acontece nada, ele reclama. Né? Quer dizer, as personagens são poucas, né? E menos possível, monologam bastante. A conversa delas é uma troca de autossondagens, ele diz. Cada uma estuda e expõe o seu caso, depois um estuda o caso do outro.
Ou seja, trata-se de uma literatura de dramas interiores e estéreis, ele diz. Uma prosa afiada sobre os problemas do subconsciente, onde a explicação e as lorotas metafísicas tomam o lugar da ação. Ah? Então vejam, esse é o primeiro conselho. Evitem essa literatura de mera introspecção que se transformou numa mania ultimamente. Né? Evitem, como diz o Antônio de Alcântara Machado, essa charopada. Né? E reaprendam a olhar para o real. Reaprendam a observar a vida. É isso, meus caros. Olha, um bom início de semana para vocês e vamos em frente. Coragem para a luta, hein?